Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. Hora de Saúde que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento pelo link dol.com.br ou pelo outro link rbatv.dol.com.br para o mundo inteiro. O DOL é Diário Online, DOL, para o mundo inteiro. Eu gosto de falar isso todo domingo, nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, no Líbano, na África, em Luanda, em toda a América do Sul, na Argentina, no Uruguai, no Brasil inteiro, do Amapá até o Rio Grande do Sul. E estamos sendo assistidos recentemente em Perth, na Austrália. Tá? São 11 horas de diferença de fuso horário e os meus amigos de lá comentam o programa em Perth, na Austrália. Bem, e esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis. A Neurogênesis, capitaneada pelo professor Eric Pascoal e pelo professor Fernando Pascoal, é a empresa em Belém que trata das doenças neurológicas. Neurologia, neurologia infantil, neuroclínica, neurocirurgia e neurointervenção, que é tratar as coisas do cérebro por cateterismo. Hoje, a Neurogênese é responsável praticamente na nossa região por esses tipos de tratamento. E o nosso convidado de hoje, por incrível que pareça, o programa é de saúde, mas o nosso convidado é um engenheiro, tá? É o professor Renato Cunha. O Renato é engenheiro, tem mestrado em administração, mas ele é especialista em inteligência artificial na área de saúde, tá? Há 6 anos que o Renato mexe com isso. Ele é o indivíduo da América Latina que mexe com isso. E ele vai explicar para a gente o que é isso. Renato, primeiro, super obrigado por você ter aceito o convite. O Renato está aqui em Belém para participar de um evento no Hospital da Aeronáutica. Nós estamos gravando o programa, hoje é feriado, na quinta-feira, e amanhã, na sexta, ele vai participar de um evento sobre o assunto no Hospital da Aeronáutica de Belém. Então, nós aproveitamos que o Renato está em Belém para gravar o programa que vai para o ar domingo de manhã. Renato, super obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço, muito obrigado. Eu prometo não te atrapalhar, porque o assunto é grande. Renato, a pergunta clássica, o que é inteligência artificial e em saúde? Bom, doutor Eduardo, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Como você bem falou, eu estou em Belém a convite do Dr. Fernando para a jornada científica do Hospital da Aeronáutica, e esse ano o foco é exatamente inteligência artificial, né? Nós vamos falar sobre inteligência artificial de uma forma ampla na área de saúde e como essas implementações de solução de inteligência artificial hoje estão impactando não somente a vida dos médicos, dos hospitais, mas principalmente os resultados para os pacientes, né, que sofrem de determinadas patologias. Mas voltando à sua pergunta, e agradecendo também ao Dr. Eric e ao Dr. Fernando pelo convite, inteligência artificial é uma palavra muito ampla, né? Ampla e de difícil detalhamento. Eu gosto de falar que inteligência artificial é a capacidade de estruturas não biológicas de aprender e tomar decisões, né? De uma forma mais grosseira, é a capacidade de softwares ou de computadores de entender padrões e entregar resultados baseados nesses padrões, né? Hoje a gente tem inúmeras tecnologias de inteligência artificial e muito importante a gente ver que esse conceito ele vai evoluindo através do tempo. O que era
coisas muito importantes de inteligência artificial hoje nem são consideradas mais inteligência artificial. Eu vou pegar um exemplo, você lembra do Kasparov que perdeu um jogo de xadrez no computador da IBM? Lembro. Eu não lembro se foi na década de 80 ou 90, faz 80. muito tempo. 80. Aquilo era inteligência artificial de topo na época. Hoje nem é mais inteligência artificial. Era um software que fazia um processamento e uma simulação matemática para tentar encontrar os padrões e conseguiu ganhar do Kasparov. Eu fico imaginando essa evolução. Quando eu fazia medicina, eu era professor de química. E para ser professor de química, eu tive que fazer vestibular para licenciatura. Eu estava no 2º ano de medicina. E no 1º ano a gente teve introdução à ciência dos computadores, né? A prova era fazer um programa para resolver uma raiz quadrada. Incrível. Incrível. Naquela época tinha aqueles cartões que perfurava, igual da loteria esportiva antiga. Tu tinha que fazer um pacote de cartão, levar lá na universidade para ver se tu tinha acertado resolver a raiz de 144. A palestra que eu vou dar na sexta-feira no Hospital da Aeronáutica é baseada em 2 meses, nos últimos 2 meses. Para você ver a velocidade de evolução das coisas. Nesses últimos 2 meses foi publicado um estudo mostrando um software de detecção de anomalias em raio-x, onde esse software sequer foi ensinado pelos médicos. E esse software conseguiu ter uma performance melhor ou igual dos médicos. Simplesmente alimentando o raio-x para eles. Mamma mia. Só explica para os nossos espectadores como é o software. É um programa, é um aplicativo, é um conjunto de programas. Como é que a gente traduz? O que a gente tem hoje no como é que a gente traduz isso aí para começar a entender? Tá bom. Bom, hoje eu sou responsável na América Latina pela Rapid AI, que é uma das, vamos dizer assim, uma das linhas de frente da aplicação clínica de inteligência artificial que começou a ser usada para AVC. Acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral, derrame, né? A patologia onde ou você tem um entupimento numa área do cérebro e essa parte que para de ter oxigênio começa a morrer, ou você tem um sangramento. Né? Certo. E os médicos precisam analisar o que está acontecendo dentro do cérebro humano pelas imagens, né? Uma tomografia, uma ressonância. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque a cada minuto, quase 2 milhões de neurônios estão morrendo num paciente que sofre AVC. O que a gente tem hoje é uma plataforma que vai suportar todo o processo decisório do médico, avaliando desde as primeiras imagens. O paciente chega no AVC com uma suspeita de AVC, ele chega, no hospital com uma suspeita de AVC, a primeira coisa que se faz é uma tomografia sem contraste. E essa tomografia sem contraste, ela vai apresentar tons de cinza, aonde já tem área comprometida. E você precisa avaliar se tem algum sangramento nesse cérebro. O software de inteligência artificial, em menos de 3 minutos, vai dar um alarme se tiver sangramento e vai mostrar o quanto desse cérebro já está comprometido. Calma, que isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Uma coisa importante no mundo é que praticamente todos os hospitais têm tomografia hoje. Exato. Até por causa da Covid. Todo mundo tem tomografia. A tomografia virou o aparelho de eletrocardiograma dos hospitais. E alguém chega, faz uma tomografia e o programa, assim, o software de vocês, tem 3 minutos para eu decidir. É isso? Se você vai tratar ou não, se esse paciente é elegível ou não para tratamento. Isso aí. Ou seja, a conduta. A conduta. Tá. A conduta. Existem protocolos clínicos, os protocolos são definidos pelas sociedades médicas, né? Então, o paciente com AVC, o paciente que entra no hospital com suspeita de AVC, ele é emergência, né? Ele precisa ir para uma tomografia para se avaliar sangramento, o quanto já está comprometido do cérebro, se esse paciente é elegível para uma trombólise, ou se esse paciente também pode ser elegível para uma trombectomia mecânica, para uma intervenção. Só para o nosso espectador entender. Trombólise é tomar uma injeção que vai dissolver o trombo que está entupindo a artéria. E, se esse trombo é muito grande, fazer um cateterismo pela perna, vai lá no cérebro para extrair o trombo que está entupindo.
É só para o nosso espectador entender. Claro, claro. Os 2 tratamentos de AVC. Prestem atenção. Se o acidente vascular cerebral for hemorrágico, acabou aqui, porque você não pode mexer, vai tratar, chama o cirurgião, vê a quantidade de hemorragia, é sério. Mas 85%, 85% dos AVCs são isquêmicos. 80, 85%. 80, 85% são por entupimento. Quando são por entupimento, ou você vai usar uma injeção na veia que vai dissolver o que está entupindo, ou você vai entrar pela perna com um catéter, vai lá onde está entupido e vai aspirar este trombo. Só até aí, agora tu explica o resto. Há pouco tempo, a gente se acreditava que a AVC era uma fatalidade, né? Não se tratava. Não, eu sou da época, eu sou médico ontem, eu fiz 43 anos de médico. AVC, até 10 anos atrás, era só ver qual é a sequela que vai ficar, né? Exatamente. Trombolítico a gente já tem hoje no Sistema Único de Saúde no Brasil, né? Então a gente pode tratar. No SUS tem trombolítico, tudo bem. Mas a gente tem uma janela muito estreita de tratar trombolítico, até 4 horas e meia. Se o paciente chegar depois de 4 horas e meia, se acredita que, primeiro, o risco de isso se converter num sangramento, que é mais complexo, é alto, né? E a inutilidade de se tratar esse paciente, porque você não sabe se ele vai se beneficiar ou não. E nós tínhamos um limite até 2018 de 6 horas para a endovascular. Este software de inteligência artificial, especificamente, aumentou de 6 para 24 horas. Revolução para tratamento mundial em 2018. Isto não é evolução, isto é revolução mesmo. Exatamente. Mudou a história. Exatamente. Mudou a história. Esse software simplesmente vai dizer quanto de tecido já morreu, quanto de tecido está na área de sofrimento, é um termo médico, né? Na área de penumbra, e vai morrer se nada for feito. E a diferença do que já morreu e o que vai morrer é o que pode ser salvo se você desobstruir dentro dessa janela nova de 24 horas. 24 horas. Exatamente. A janela que era 6 horas passou para 24 horas. Obviamente, nem todos os pacientes podem ser elegíveis a 24 horas. Vai chegar paciente lá com 18 horas e todo o tecido já está comprometido e ele não vai ter nenhum benefício. Mas a gente consegue hoje capturar esses pacientes dentro dessa janela que são elegíveis para tratamento que até poucos anos atrás não se tratava. Era contraindicado tratar esses pacientes. Eu lembro mesmo. Olha, o nosso primeiro tempo está acabando. No segundo tempo, ele vai explicar toda essa programação para a gente, que ele está chamando de software, e ele vai explicar para a gente. Pessoal, um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informações a respeito de inteligência artificial e tratamento de acidente vascular cerebral com o meu amigo agora, o professor Renato Cunha, engenheiro que mexe com inteligência artificial em saúde. Ele é o responsável na América Latina pelo tipo de programação que ele vai já explicar aqui para a gente. Explica para a gente, só assim, para o leigo, diferença entre um aplicativo, um software e a programação propriamente dita. Ok. É só para a gente entender. Tá. A gente fala hoje, dentro da Rapid AI, nossa empresa,
que a plataforma ela é um conjunto de vários softwares. Esses softwares são aplicativos, são rotinas que o computador vai processar, né? Então, um software que vai receber uma tomografia sem contraste, ele vai analisar aquela imagem e dar um alarme se tem uma suspeita de sangramento, é um módulo. Certo. Um outro módulo que vai receber uma angiotomografia, avaliar aquela imagem e dar um alerta se aquele paciente tem uma oclusão grande, de grande calibre, é um outro software. O conjunto desses softwares todos é uma plataforma de softwares. A programação, isso foi feito lá no Vale do Silício, pelos especialistas em tecnologia, certo, onde eles escreveram essas rotinas e ensinaram esses algoritmos de decisão, certo, a processarem essas imagens. Agora, ficou claro? Agora o pessoal que mexe com informática está entendendo tudo. E aí? Agora eu tenho um AVC. Você usou várias vezes a palavra alerta. Como eu aplico isso aí? Eu vou ter que ter no hospital o software. Perfeito. Então, já fez a tomografia, chegou alguém com suspeita de AVC, não está conseguindo, um lábio está parado, o braço está parado. Um AVC, clínica de AVC clássica. Vai para a tomografia, faz a tomografia, aí entra o software. Perfeito. A gente está trabalhando Instituto AVC Amazônia e com lideranças na cidade, como o Dr. Eric, para que, muito em breve, Belém também tenha essa tecnologia disponível, porque, como você bem falou, o paciente chega no hospital, a primeira coisa ele vai chegar numa emergência, né? E você precisa ter gente na porta da emergência capaz de detectar que este paciente tem sintomas de AVC. Né? Ele está com uma dificuldade de fala, com uma fraqueza do lado do corpo. Tudo isso vai dar um alerta aonde esse paciente entra dentro do protocolo. Quando se faz uma tomo sem contraste, manda para o Rapid vai entregar para o médico em 3 minutos se esse paciente tem uma suspeita de sangramento. Quem toma a decisão sempre é o médico. Não é o software que vai dizer que tem um sangramento. O software vai dar um alerta dizendo suspeito que aqui tem um sangramento. Suspeito que tem um sangramento. O médico é que toma a decisão, o médico assume o risco de tratar ou não o paciente. Né? A gente nunca tem essa substituição da inteligência artificial pelo humano. Certo. A inteligência artificial, eu gosto de brincar, é o cinturão do Batman. Né? Ela dá superpoderes aos médicos, poderes além da nossa capacidade. Gostei da comparação. Muitas vezes. Cinturão do Batman e dá superpoderes ao médico. Exatamente. Que no cinturão do Batman tinha tudo, né? Exato. E existe aquela discussão, não, mas a inteligência artificial vai nos mandar para casa e a gente não vai ser útil mais. Não, a inteligência artificial ela vai nos potencializar em nossas capacidades. Vai ser o cinturão do Batman. Vai ser o cinturão do Batman. O médico vai utilizar o software vai dar um alerta em 3 minutos, tem uma suspeita de AVC. Ele vai dar uma escala de 0 a 10 da gravidade daquilo. Ele vai dar um outro alerta, esses pacientes têm uma oclusão de grandes vasos, que muitas vezes o trombolítico não é suficiente para desobstruir um grande trombo. E aí você vai ter que ir para uma intervenção, desobstruir isso através de uma trombectomia mecânica. E na janela estendida você vai ter uma tomo de perfusão, uma ressonância magnética, onde o software vai dizer a quantidade de tecido comprometido e a quantidade de tecido salvável. Isso é um primeiro módulo, os primeiros desenvolvimentos que a gente tem, que a gente já tem hoje no Brasil e na América Latina. A gente está trazendo também uma tecnologia para detectar embolia pulmonar, que é outra patologia muito difícil de diagnóstico e de multidisciplinaridade. Né? Você tem hoje intervencionista para tratar a trombectomia da embolia pulmonar, tirar o que está obstruindo a embolia pulmonar, mas você precisa também ter dentro da plataforma, existe uma ferramenta, um aplicativo de celular de comunicação, onde toda a equipe médica vai receber as imagens... Calma. Chegou no hospital, fez a tomografia e o resultado, a programação vai entrar num aplicativo que vai avisar o médico. O médico está sentado em casa, olhando o jogo do Brasil. Certo. E apitou porque deu um alerta de um paciente com suspeita de oclusão de grandes vasos. Esse paciente está indo para a trombólise, mas provavelmente pode ser que ele vá também para a trombectomia mecânica. Então, equipe de intervenção já vai ter que ficar de sobreaviso, porque provavelmente vai ter que ir para o hospital fazer a desobstrução de um grande vaso.
3 minutos depois da tomografia. 3 minutos depois da tomografia. 3 minutos depois da tomografia. E aí o médico em casa mesmo, ele vai poder coordenar com a sua equipe, falar com quem que está de plantão, tomar a decisão, não, realmente, essas informações que a gente tem aqui são uma condição clara e crítica de um tratamento. Quem vai, quem não vai, como que prepara a sala, que tipo de equipamento precisa, qual é o fornecedor que precisa fornecer o material, tudo isso dentro do celular e ao vivo, né, online. Você vê como as coisas estão mudando, né? Olha, eu estou aqui enaltecido com o conhecimento que você está mostrando. Eu sou da época, eu participei dos primeiros trabalhos para emergência em cardiologia, né, para colocar o eletro em 10 minutos, aquela coisa toda. Eu participei lá, na época que eu fazia doutorado na Escola Paulista, isso é anos 80, em São Paulo, teve gente que chegou infartada no pronto-socorro e chegou na UTI 8 horas depois. 8 horas depois do infarto, né? Não fez trombolítico, aquela coisa toda. E aí foi quando implantaram no mundo os protocolos de emergência. Tá com dor no peito, pega uma veia, faz eletro, glicemia, faz o monitor. Quando o médico chega no paciente em 10 minutos, está tudo pronto. Está o eletro pronto, a glicemia de jejum, uma veia pega, o monitor montado, tudo montado, Sim. né? Isso, eu participei dos primeiros estudos disso aí lá, eu fazia parte da escola, eu era o responsável pela UTI da cardiologia de São Paulo, fazer isso aí. Aí, isso deu um salto naquela época, antes dos computadores, né? Isso já deu um salto, mas era um salto que tu tinha que ir passando o conhecimento. Sim, tu publicava, o cara do Amapá ia ler ano que vem, o cara do Amazonas, o cara do interior, do Mato Grosso, da Bahia, ia ler, ano que vem ia ler o artigo que tu fizeste hoje, quando muito, né? Eu lembro que eu voltei para Belém, eu tinha que mandar para Bireme, em São Paulo, que era a Biblioteca Regional de Medicina, os artigos que eu queria ler, antes da internet. Hoje era real. Eu ia escrever um artigo, aí eu tinha referências, aí eu copiava, mandava de fax para Bireme, mandava o dinheiro, pagava, e tinha que transferir por banco, era um Deus nos acuda. Aí eles mandavam de volta um pacote numa caixa com todos os trabalhos para eu ler, para estar atualizado. Hoje, o trabalho é publicado em Paris e tu lê 5 minutos depois, né? Pula para 2018. O estudo 2018, chamado DEFUSE 3, onde se usou o software do Rapid para estender essa janela de avaliação do paciente. O DEFUSE 3 usou 16 horas e o Down, de um brasileiro, Raul Nogueira, tinha feito um ano antes, em 2017, já tinha sido o primeiro milestone, o primeiro marco, né? Certo. O DEFUSE 3 foi o segundo marco. Quando os dois estudos corroboraram um ao outro, a American Heart Association e a American Stroke Association se juntaram depois da publicação e mudaram os guidelines nos Estados Unidos, imediatamente em janeiro de 2018. Mudaram o guideline? Mudaram o guideline de tratamento de AVC. O guideline, para quem não está entendendo, é a regra, a normalização. O que é que eu tenho que fazer? Só para os nossos pacientes. Corroborado pelos médicos, né? Os médicos escrevem um guideline que diz assim, estou com dor de barriga, o que é que tem que fazer? Tem que fazer isso. Estou com dor no joelho, isso. Estou com infarto, isso. Os guidelines são hoje baseados na medicina, baseada em evidências, em toda a programação e do conhecimento é que orienta. Só para a gente entender. Por isso que a inteligência artificial é só ferramenta. É ferramenta para tratar melhor os nossos pacientes. O DEFUSE 3 ele mostrou que nessa janela expandida, antes o grupo de controle, só 17% dos pacientes voltavam à vida normal, com escala ranking de 0 a 2. Ficavam, né, capazes de voltar a trabalhar, ter uma vida com muito poucas sequelas. De 17%, pulou para 45%. Essas mudanças são
revolucionária. Overwhelming efficacy, que eles chamaram as sociedades americanas. É uma coisa muito impactante. Muito impactante mesmo. E isso se reflete na vida das pessoas, né? Nos nossos pacientes, na nossa população em geral. Com certeza. Eu sou médico, eu assisti toda essa evolução e estou aqui admirado com essa evolução dentro da neurologia. Com um programa que resolve em 3 minutos, que me orienta na conduta em 3 minutos. Né? Fantástico. A gente está terminando. Considerações finais agora. Bom, primeiro, novamente agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra, é um grande prazer trabalhar com profissionais que lutam dia a dia para salvar pessoas. Tá nessa guerra, né, que é melhorar a qualidade do nosso sistema de saúde. Hoje a gente trata menos de 1% dos pacientes com AVC. Na América Latina inteira, não estou falando só do Brasil, né? E a gente poder expandir essa capacidade de diminuir sequelas, de fazer com que as pessoas possam voltar para casa, para os seus familiares voltar a trabalhar, isso não tem preço. Isso é algo que traz muita propósito, né? Uma palavra que está meio batida, mas traz muito propósito no que a gente faz no dia a dia e muita alegria. E eu gosto sempre de dizer que podem contar comigo, porque eu vou estar sempre nessa luta em prol da nossa saúde, da sanidade dos nossos médicos também, trazendo tecnologia que possa fazer com que eles possam tomar decisões com menos estresse e com mais velocidade e com melhores benefícios para os pacientes. Olha, Renato, esse nosso programa hoje está acabando o ano, assim, a informação. Vocês criaram um software que ajuda a tratar o AVC, que te coloca em 3 minutos, que te avisa em casa que alguém está chegando no hospital com AVC, o que tu vais fazer, e essa pessoa com AVC pode voltar para casa andando, né? Ninguém voltava para casa andando de AVC, né? Ninguém voltava. Dedica o programa para a gente encerrar. Pode ser para a ciência, para o conhecimento, para quem tu quiseres. Eu queria dedicar esse programa a todas as pessoas hoje que lutam para que o AVC seja disseminado, não só o conhecimento da nossa população em geral, saber identificar um AVC, porque é a única emergência médica que muitas vezes ela não parece ser uma emergência médica, né? E existem médicos, enfermeiros, pessoas de tecnologia, pessoas da indústria, muita gente com esse propósito de mudar essa realidade, de fazer com que o AVC seja reconhecido e tratado para toda a nossa população de uma forma realmente democrática. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo, Renato. Você volta quando estiver em Belém. Obrigado. Pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. Muita informação brilhante. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.